Se eu pudesse dar um conselho nesse início de 2026, e que eu sei que ele, na minha cabeça, pode ser simples, mas ele, na verdade, representa muito do que eu estou me tornando, eu estou pelo menos tentando me tornar nesse ano 2026, se escute mais. Escute o seu eu interior. A neurociência estuda exatamente essa escuta do eu interior, né, sobre as células e sobre as células não, sobre o nosso cérebro, o quanto é importante essa escuta dos seus pensamentos, sabe? Muito mais que isso é identificar que esses pensamentos, você deve identificar as emoções e não elencar a você mesmo. Por exemplo, não pensar porque eu estou ansioso. Eu acredito que, pelo menos eu falando como pessoa mesmo, eu sempre fico, não consigo de fato melhorar na minha ansiedade. Acho que a gente identificar esse pensamento, por exemplo, e colocar na terceira pessoa, talvez seria o mais necessário e mais sensato, sabe? Identificar esse pensamento e por que o JP, João Pedro, está tão ansioso. E aí tentar identificar quais são as lacunas para aí sim ir trazendo consciência e racionalidade para de fato o que está acontecendo. É importante essa conversa com nós mesmos para que a gente tome decisões conscientes, saiba o que esteja fazendo, saiba o que você está inserido, sabe? É a partir delas também que a gente começa a partir dessa conversa, na verdade, que a gente começa a criar uma opinião válida individual, né? É muito importante saber disso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta muito de conversar comigo mesmo, sempre gostei. Mas eu acho que de um tempo pra cá, eu tava muito no modo sobrevivência, o tipo de não me escutar ou não parar realmente para me ouvir. Seja pela rotina, que eu ficava atropelando um monte de atividade, ou também pelo fato de eu não conseguir parar para não ficar só comigo mesmo e tá eu lá com a tela do celular, sabe? Seja com música, com podcast, e não de fato sozinho comigo pensando, sabe? É muito bom a gente escutar conselhos, a gente ouvir novas perspectivas, a gente escutar realmente novas percepções, ler novas percepções é realmente maravilhoso. Mas o que é mais importante de verdade é você se autoconhecer, é você se ouvir, é você saber o que passa aí dentro da sua cabeça. Porque no final é só você com você mesmo, sabe? Muito até do que a gente externaliza não é de fato tudo o que a gente sente, né? Eu acho que as decisões mais conscientes e as melhores decisões só são tomadas quando você tem de fato a consciência do que você está fazendo e a racionalidade. Porque todas as vezes que você pensar em voltar atrás em uma decisão, você vai cair em si e dizer, mas essa foi uma decisão racional, que eu comigo mesmo pensei nela dessa maneira, dessa forma, desse jeito. É muito importante a racionalidade e a escutativa de si mesmo é o que vai te colocar para enfrentar muitas coisas. Por exemplo, eu gosto muito de jogar vôlei. Eu escuto geralmente muitas, não vou dizer que críticas, mas muitas, ao mesmo tempo vamos lá, críticas, escuto realmente muitas críticas. E aí é aquela coisa, acho que a grande maioria da sociedade, não vou englobar, que eu não quero colocar como se fosse um problema de todos, mas por muito tempo eu não soube lidar com críticas porque eu sempre levava pro lado pessoal, sendo que na verdade é sobre aquela determinada área. Isso também fala muito sobre a gente, né? Tipo, o fato das vezes a gente ser tão inseguro sobre o fato de a gente julgar sempre o outro, falar sempre no pensamento sobre o outro. E aí quando é a vez da gente, a gente pensa só o que o outro tá pensando, o que o outro tá falando, ou como isso que o outro falou me afeta, porque isso me dói, ou que o outro já tá falando, mas não, sabe? Se ouça, se escute, para que você tome realmente as melhores decisões. Essa parte dos comentários que eu falei é para que quando você escute realmente uma crítica, que ela se torne construtiva. Pelo menos a grande maioria das críticas deveriam ser assim, construtivas. Não te limitar, não colocar uma parede, mas te dar uma nova porta. Essa porta que você vai passar e você com certeza pode melhorar. Sabe, a importância de fato de você parar. Tipo, você vai sair desse vídeo, se você ficou até aqui, desde já muito obrigado. Você vai sair agora desse vídeo
Você vai parar para se escutar. E só. Fica 5, 10, 8, sei lá, quantos minutos você quiser. Só fica aí se escutando e conversando com você mesmo. Se quiser, escreve, sabe? Mas a importância dessa escutativa durante o dia, durante todos os dias, é o que vai te fazer de verdade evoluir como pessoa, sabe? Colocar uma opinião crítica, se impor em situações, viver de verdade uma situação e tomar decisões conscientes, não deixar o dia se atropelar nesse modo automático, modo de sobrevivência, sabe? Todas as áreas do córtex pré-frontal só é desenvolvida a partir do que a gente passa e de como a gente viu uma determinada situação. Se a gente não para para se ouvir, além da gente não criar uma percepção crítica diante de uma situação, essa área não vai, acredito eu, que se organizar, não vai se desenvolver. Acho que talvez essa seria a palavra. Eu trouxe esse fato aleatório porque eu estou estudando muito agora sobre o córtex pré-frontal e estou tentando realmente lembrar sempre desse fato. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão, até o próximo vídeo. Se escutem, tá bom? Parem e se escutem. Tchau, tchau.